Oi, hoje eu vou falar do filme Le Bombé, ou As Duas Faces da Felicidade, da Agnes Varda. Pô, esse filme foi feito na novela Vague, no caso, e cara, ele é muito bom, e eu queria falar sobre o uso das cores do filme, o uso criativo das cores. Diferente daquela teoria das cores que a gente vê muito no marketing, né? Porque de fato ela serve para o marketing, funciona melhor para o marketing. Mas para o cinema, a teoria das cores que, por exemplo, diz que o azul vai significar calma, sensatez, ou vermelho raiva, esse tipo de coisa não se aplica muito bem ao cinema, porque o que cada cor vai significar vai depender do contexto do que a cena foi construída. Então eu posso citar o filme Rando, Akira Kurosawa, que o uso das cores naquele filme é de fato um dos melhores usos de cores que você consegue ver na história do cinema, por conta que as cores mostram um movimento, é usada para mostrar movimento, e é muito bom. E no caso de As Duas Faces da Felicidade, aqui é para mostrar as diferentes faces da felicidade, né? Bom, fazendo um resumo da história com spoilers, porque não tem como tratar do filme da forma que eu quero tratar sem os spoilers, o filme começa com a gente sendo introduzido a uma família francesa perfeita. Agnes Varda, ela é muito boa em criar essa família perfeita, onde tem o pai, a mãe e dois filhos, um casal, ou seja, a família nuclear perfeita para a família nuclear burguesa, digamos assim, né? Então, bom, ah, com o decorrer do filme, nós somos introduzidos a essa família perfeita, né? Tudo certinho, mas uma intrusa, digamos assim, entra na família, né? Que seria a amante do marido. Eu achei que com esse filme eu comecei a odiar homem como nunca antes, velho, porque o cara é nojento. O cara tem a família perfeita, a mulher perfeita, cuida bem dele, cuida bem dos filhos e mesmo assim faz o que fez. Bom, ao introduzir a amante, nós temos uma coisa muito interessante que é começar, que vai ser começando a ser tratado no filme, o uso das cores, né? Que os cortes, ao contrário do que seria o bem fazer cinematográfico, que o corte tem que ser invisível para você não perceber quando tem o corte entre um plano e outro, aqui a transição, né, de um plano para outro é feita por uma tela vermelho vibrante ou um azul bem vivo. Acho que é quase um azul marinho, digamos assim. Isso simboliza uma coisa. O vermelho simboliza a mulher, a esposa do homem, e o azul significa a amante. Quando nós vamos para a perspectiva da esposa, o filme corta para um vermelho e mostra a esposa. Quando o filme vai cortar para amante, há transição onde o azul surge na tela. Isso vai simbolizando assim as diferentes faces da felicidade que o marido quer unir, literalmente unir. Ele trata que são faces da felicidade, mas que são diferentes, por conta que ele até narra no filme que a esposa ela é mais tímida, é mais contida dentro de si, enquanto a amante ela acaba sendo mais ativa, mais fogosa. E isso ele falando do sexo. O filme é muito astuto ao construir esse protagonista que você acaba pegando ódio no filme. E o fim é ele conta, ele tenta juntar as duas faces da felicidade. Por um momento ele consegue. As transições que antes eram azuis, que antes eram vermelhas, se tornam rosa. Eu acho que é até a partir de um determinado momento do filme, se não me engano, que é a parte que eu acho que é num baile, algo do tipo que eles estão, que o marido ele vai dançando com a esposa dele e a câmera ela vai passando devagarzinho e faz uma transição invisível por um tronco de árvore. Ela passa pelo tronco de árvore e o marido, que antes estava com a esposa, troca de par.
e assim sucessivamente até chegar na esposa. Então a câmera passa pelo tronco, troca de par. Passa pelo tronco, troca de par até chegar na amante. E quando chega na amante, troca de par, após passar pelo tronco, até chegar na esposa. E essa cena é a minha favorita do filme. E bom, ele, em determinado momento, voltando, ele consegue unificar essas duas mulheres. E as transições se tornam rosas. Eu não sei se você sabe, eu sei que está assistindo o vídeo, que a união do vermelho e do azul, a luz vermelha e do azul, e não a tinta é outra história. A luz vermelha e a luz azul formam o rosa, é, simbolizando a união dessas duas faces da felicidade. Mas que, no entanto, quando ele conta para a esposa, a esposa não aguenta. Ela, em primeiro momento, aceita essa não monogamia, mas esse peso do machismo do homem é pesado demais para ela suportar. Uma mulher que se entregou tanto, mas que no fim o homem não se contentou com aquilo. E o fim trágico dela é um reflexo disso, dessa sociedade que a gente vive. Agnes Varda é muito boa em evidenciar o machismo da nossa sociedade. Mas, bom, com o fim da esposa, ela sai de cena, não vou dizer como. As transições deixam de ser azuis, deixam de ser vermelhas, deixam de ser rosa. Elas se tornam roxa. O que isso significa? Significa que o vermelho se tornou mais fraco. Pouco se sobrou do vermelho, porque o vermelho foi substituído. Ao fim, vemos a amante substituindo o lugar da esposa, cuidando de seus filhos, fazendo o amor com o seu novo marido. E o azul se torna mais forte, só que o vermelho ainda tá ali. O vermelho tá na forma dos filhos, tá na forma da saudade. O cara, ele é tão nojento, que tem uma parte que ele fala até mesmo assim: pô, eu quero você, falando pra amante, mas eu ainda amo a minha esposa, mas eu quero amar você enquanto eu sinto saudades dela. Isso depois dela sair do filme. É muito bom, cara. É um filme em 5 estrelas, esse uso das cores é muito criativo. Eu adorei. Fica a recomendação, caso você não queira, se você ainda não viu, né? Pra começar, assim, a estudar a novela e vai, é uma ótima porta de entrada. E obrigado.